Olá pessoal, estamos de volta. Vamos dar sequência, né, na nossa aula. Deixa eu me ajeitar aqui para ver se eu fico mais centralizado aqui, porque já é pequeno, né, essa tela minha, devido a ter a necessidade de conciliar, né, tanto a minha imagem, a minha explicação com os slides. Pessoal, terminei o primeiro bloco da nossa aula falando das decisões. Falei que existe a decisão de pronúncia, impronúncia, absolvição sumária e também a decisão de desclassificação do crime, né? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos terminar esse assunto do Tribunal do Júri, o assunto da aula de hoje. Muito importante, muito bacana também. Eu sou até suspeito para falar porque eu gosto muito de direito penal e processo penal. Mas confesso que, como advogado, eu não gosto muito mais não. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que, professor? É porque eu acredito muito que todo ser humano tem direito a uma segunda chance. Mas na maioria dos casos que eu militei como advogado na área criminal, eles desperdiçaram essa segunda chance e voltaram a delinquir, e isso aí desmotiva, né? Então eu me sinto um pouco desmotivado por esse motivo, mas tudo bem, eu não deixei de gostar da área, da disciplina. Eu gosto muito de estudar, de estar aqui também ministrando aula para vocês a respeito. É uma ciência muito interessante, muito bacana essa área penal, né? As ciências criminais, ciências penais. Então, pessoal, finalizou lá a primeira fase, vai haver o início da segunda fase da seguinte maneira. Primeira coisa, vai intimar o Ministério Público da decisão. E claro que para passar para a segunda fase, há necessidade de que seja uma decisão de pronúncia. Lembra que nós vimos na aula agora? Então, pronúncia significa que o acusado, ele mudou de fase e tem um indício muito grande que realmente ele cometeu aquele crime. Fica praticamente provado, mas que tem que ir para a segunda fase, porque quem compete a decidir se tem que ser absolvido ou condenado são os jurados, né? Então tem que ir para a segunda fase. É assim que é o nosso devido processo legal, é assim que fala a nossa Constituição e é assim que acontece. Então vai haver lá a intimação do promotor de justiça da decisão, né? Da decisão de pronúncia, e o juiz o juiz de mérito, né? Da primeira fase, ele faz a remessa do processo para o juiz presidente do Tribunal do Júri. Então vai mudar de juiz. A realidade é essa. Professor, mas o senhor falou que o juiz na segunda fase do Tribunal do Júri são os jurados, mas e aí, e esse juiz presidente? Na verdade são dois juízes, né? Dois juízos. Então tem o juiz presidente, ele que vai presidir a sessão do júri, ele que vai manter tudo em ordem. E além de manter tudo em ordem, se for condenado pelo juízo do júri, os jurados, ele vai fazer também a contabilidade da pena, né? Ele vai fazer essa contabilidade para saber quanto que aquele acusado vai ter que cumprir de pena. Então, por que o juiz-presidente faz isso? Porque os juízos lá do Tribunal do Júri, os 7 jurados, os 7 júris, né, jurados, eles não têm esse conhecimento técnico para fazer essa contabilidade de pena, né, de aplicação da pena. Então aí o juiz-presidente, ele fica responsável para manter a sessão, né, para presidir a sessão, colocar em ordem e também para fazer a contabilidade da pena. E o juízo dos jurados vai ser no sentido se absolve ou se condena. Então há necessidade desses dois juízos, o juiz presidente e o juízo dos jurados, beleza? Então ótimo.
Então aí dá início a segunda fase. Vai haver intimação de novo do Ministério Público ou do querelante para em 5 dias arrolar testemunhas e fazer também juntadas de documento ou qualquer outra diligência. O que seria diligência? Um exemplo de diligência seria juntar algum documento, alguma prova, né? Então junta no processo para que cumpra com a sua finalidade. Depois vai haver a possibilidade também de juntada de relatório. O relatório seria o relatório de todo o processo, desde a primeira fase, para ficar mais simples. Vai haver a intimação das partes para os sorteios dos jurados. Então, tanto o Ministério Público quanto o advogado de defesa, eles vão ser intimados, né, para saber sobre os sorteios dos jurados, né? Os sorteios vai funcionar da seguinte forma: geralmente a comarca escolhe lá uns 100 candidatos ao júri que tem a reputação ilibada, que tem uma boa convivência na sociedade, e desses 100 eles vão sortear 25, vão fazer o sorteio de 25. Então sorteou os 25, aí depois desses 25 vai haver a composição do conselho de sentença de 7 jurados. Então de 25 eles tiram 7. E aí é aquela hora que chama o Ministério Público, chama o advogado de defesa, e aí apresenta para o Ministério Público. O Ministério Público vai dizer se quer que participe do júri ou se dispensa, né? O Ministério Público, salvo engano, tem direito de dispensar 3, e a defesa também tem o direito de dispensar 3, até chegar lá nos 7 jurados que vai compor o conselho de sentença. Bem aqui eu vejo que tem uma problemática muito grande, porque quando as partes são intimadas para o sorteio dos 25, né, jurados, e quando eles ficam sabendo dos nomes dos jurados, o que o acusado pode fazer se realmente ele cometeu o crime? Ele pode, há essa possibilidade de procurar esses 25 e tentar corromper eles, né? Exemplo, chega lá nesses 25 e fala assim, vai de um por um, né? Até completar os 25. Chega lá e fala assim, ó, eu já vou te dar R$1.000 de entrada, e se você for sorteado para o conselho de sentença, né? Se você for fazer parte dos 7 jurados, eu vou te dar mais 10 mil, um exemplo. Então, vamos imaginar que o advogado de defesa faz isso com os 25. Pode ser que um ou outro não se corrompa, né? Mas pode ser também que a maioria vai ser corrompido. E o que vai acontecer? Os 7 jurados vai absolver. Então eu vejo um problema muito grande aqui, e que eu não vejo também possibilidade de solução. Inclusive isso aqui dá para fazer aí uma monografia, tema de monografia, né? Tema não, problemática de monografia. Eu vejo nesse sentido. Mas é assim que funciona, e pode haver aí essas falhas, com certeza. Bom, pessoal, depois da composição dos 7 jurados, aí vai haver o compromisso, né, dos jurados, e vai iniciar a instrução. E o que seria essa instrução aqui, professor? Seria a sessão mesmo do tribunal do júri. Aí já começa. Depois vem declarações do ofendido, claro, se possível, porque se tratar de um crime de homicídio, não há possibilidade, porque o ofendido já era, né? Depois vem as testemunhas de acusação, né? Até 5. Testemunhas de defesa também até 5. Vai haver a possibilidade de acariação aqui também, de colocar frente a frente, né, se for necessário, para o juiz tentar ler se qual dos dois lados ali estão mentindo. Vai haver a possibilidade de reconhecimento de pessoa, de perito, se teve perícia, né, claro, além do relatório. Geralmente tem, né, sempre que há um homicídio, o perito vai lá e faz a perícia, né, de como que foi o tiro, a facada, como que aconteceu, faz um relatório, e há a possibilidade, inclusive, de ouvir esse perito, tanto pelo Ministério Público, quanto pelo advogado de defesa, pelo juiz também. E vai haver
a leitura de peças. Professor, o que seria essa leitura de peças? Qualquer peça que diz respeito ao processo, e se o Ministério Público requerer ou a defesa requerer, o juiz vai fazer a leitura daquela peça. Vamos imaginar que foi feito um depoimento de uma testemunha por videoconferência, né, e veio um relatório de lá para cá, ou se não por meio de carta precatória. Vamos imaginar que tem uma testemunha lá na comarca de Uruaçu, e aí o juiz daqui mandou a carta precatória para ouvir a testemunha lá. Então, se qualquer um dos lados, né, ou o Ministério Público ou a defesa sentir que tem a necessidade de que seja lido esse depoimento, a possibilidade, né, o juiz pode deferir. É claro que o juiz também está ali para coordenar. Se o juiz achar que não tem necessidade, ele pode negar também. E deixa eu ver onde. Tá. Depois vai haver o interrogatório do acusado por último. Aí encerra a instrução, né, a audiência de instrução ali, e começam os debates. E esses debates aqui que demora, né? Começa com o Ministério Público, como disse para vocês, sempre começa com o Ministério Público, porque ele é o órgão de acusação, e até lógico, tem que haver acusação para haver a defesa, o contraditório e ampla defesa. E o Ministério Público vai falar por 1h30, né? E fala mesmo, viu, gente? A maioria dos promotores, eles aproveitam essa 1h30. Fala e fala bem, né? Geralmente acusar é muito mais fácil do que defender. Por isso que quando um defendente consegue absolver, ele tem que comemorar muito, porque é difícil, né? Não é fácil. Aí depois da fala do Ministério Público, da acusação, do esclarecimento daqueles fatos para os jurados, aí vem a defesa, que também fala por mais 1h30. E com certeza o advogado, ele tenta desconstruir tudo que o Ministério Público fez, né? Ele tenta absolver ali o seu cliente com unhas e dentes, e tem muitos advogados que são muito bons, né? E conseguem. Não é sempre, eu confesso para vocês que tem mais condenação quando se trata do Tribunal do Júri, mais vitórias do Ministério Público do que da defesa, do advogado, né? Mas tem muitos advogados aí que conseguem a absolvição, ou se não, a diminuição de pena, que também é uma vitória, não deixa de ser uma vitória. Bom, feito isso, o advogado falou, a defesa falou por 1h30, vem a réplica, de novo, começando pelo Ministério Público, por mais 1h, e por último a tréplica, que é a parte da defesa falando, né, por mais 1h. Então, gente, são 2h30 para a acusação e 2h30 para a defesa. Só essas são 5 horas, né? É por isso que começa às 8 horas da manhã e às vezes acaba 10 da noite. É muito, muito tempo. Mas que bom que é assim, até porque o que está acontecendo ali? Está acontecendo um processo, né, em que ao final vai sair uma sentença condenando ou absolvendo, né? Então tem que fazer bem feito, tem que passar por todos esses atos para que, se chegar a errar em qualquer um ali desses órgãos, tanto quando eu falo órgãos, estou falando do Poder Judiciário, Ministério Público ou da defesa mesmo, que erre o mínimo possível, né? Tem que ser bem analisado mesmo, porque trata-se da privação da liberdade daquele acusado. Vamos imaginar aí que trata-se de uma pessoa inocente. Professor, mas há essa possibilidade? Lógico, com certeza. Quantos erros, né, que a justiça já cometeu. E eu não estou falando só a nível de Brasil mesmo, não, eu estou falando a nível de mundo, né, mundial. Vira e mexe, aparece um lá nos Estados Unidos, lá que cumpriu 20, 30 anos e que não devia, aqui no Brasil da mesma forma, né? Então tem que ser uma coisa muito bem feita mesmo. E aí, terminaram todos esses debates, tanto do Ministério Público quanto da defesa, vai haver, vamos ver se os jurados estão aptos à votação. Se estiverem, vão para a sala especial, que geralmente, dependendo do fórum, até tem uma sala assim especial, eles vão para lá, votam.
Do contrário, se não tiver essa sala, o juiz presidente pede para todos saírem, né, do plenário, ali, daquela sessão, e fazem a votação lá mesmo. Vota no sentido se absolve ou se condena. Se absolver, ótimo, o juiz já vai ler a sentença ali, já vai soltar o acusado. Se condenar, o juiz vai fazer a contabilidade da pena, quanto tempo de pena que ele pegou, e também já vai ler a sentença e já vai falar, né, qual que é a quantidade de tempo que ele vai ficar preso. E aí finaliza a sessão. Pessoal, e é isso. Eu agradeço aqui pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Agradeço a Deus primeiramente, agradeço a todos vocês. Espero a poder somar muito com vocês no decorrer desse período. E, gente, vamos levar a sério. Eu me esforço muito para estar aqui ministrando essas aulas para vocês e peço que vocês se esforcem também para que vocês assistam a essas aulas, para que vocês sejam presentes na sala de aula do Sistema AVA. Cuidado, viu? Porque o acesso ele contabiliza a presença. E aí eu percebi no período passado que muitos não estavam acessando e vão reprovar por falta. E nós não queremos isso. Nós queremos que todos cumpra com a sua obrigação para que chegue ao final do período todos sejam aprovados, né, para que nós possamos ter um período que realmente teve eficiência, né, foi eficiente e somou para que vocês possam se tornar pessoas melhores, né, com relação à vida acadêmica, com relação à vida profissional. Então eu vou ficando por aqui, eu desejo tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, um grande beijo no coração. Tchau.